Graça e paz, queridos. Louvado seja Deus por mais um domingo na casa do nosso Pai, junto do povo do Senhor, para ouvirmos juntos a palavra do Senhor. E de fato é um privilégio que nós temos e juntos aprendermos da palavra de Deus e nos achegarmos mais ao nosso Salvador. E hoje nós seguimos com a nossa série de mensagens no livro de Ruth, uma série intitulada como a fidelidade de Deus na salvação. De fato, vamos perceber como é que Deus salva pessoas comuns, do meio de situações comuns também às nossas vidas, e muitas vezes difíceis, dolorosas, mas Ele continua olhando para nós com olhos de graça e com olhos de misericórdia. E eu queria pensar com vocês aqui, irmãos, que para muitas pessoas o período da adolescência e da juventude são períodos extremamente, ou foram períodos extremamente desafiadores. Para alguns são ou foram períodos de completo caos. Para outros, uma vida mais comum, mais cotidiana, vamos dizer assim, entre aspas, mais normal, né? Eu sou do time que a minha adolescência e juventude foi um completo caos. Eu não sei como é que foi a juventude de vocês. A minha adolescência, irmãos, e parte da juventude, elas foram, obrigado, meu irmão, elas foram um caos interno, uma bagunça dentro de mim, e que resultaram também nos caos externos, em situações completamente avessas àquilo que uma pessoa comum ou um jovem comum que vive uma vida comum gostaria de viver. Então, dentre esses muitos altos e baixos, esse caos me levou a tomar decisões impensadas e pecaminosas, decisões que traziam consequências de atitudes que hoje eu tenho dificuldade até de lembrar. Então, quando o jovem e quando adolescente, um pedaço da minha juventude, eu tomei decisões, eu segui caminhos que, de verdade mesmo, hoje eu tenho até dificuldade de lembrar e de pensar que de fato eu vivi aquilo. Só que depois de atitudes como essa, irmãos, o meu grande desafio sempre foi: como é que eu vou voltar para casa? Depois de ter feito tudo que eu fiz, depois de ter vivido tudo que eu vivi, como é que eu vou voltar para casa? A minha mãe vai me matar, o meu pai vai me deserdar, a minha avó vai me abandonar, meus tios, minhas tias vão ter vergonha de mim, porque como é que um cara que vive como eu vivia voltava para casa? Só que, no final das contas, eu sabia que o meu lugar de segurança, meu lugar seguro, era a minha casa, independente de qualquer coisa, independente do que acontecia, e que nada ia substituir o aconchego da minha casa. Em alguns momentos eu pensava em não voltar, mas chegava um tempo em que de fato eu precisava voltar, e aí então eu voltava para casa. E por mais que em algumas dessas vezes eu era recebido com firmeza, todas estas vezes eu sempre fui recebido com muito amor e com muita misericórdia, com muita graça, com muita compreensão da minha condição, da miséria que eu vivia. E mesmo diante da correção e das consequências que eu teria que lidar com elas, o amor e a misericórdia estavam sempre presentes em cada um dos retornos para casa. A grande questão, irmãos, é que eu nunca enxerguei a misericórdia no meio do caos naquele tempo. Hoje eu consigo enxergar claramente que havia misericórdia.
Hoje eu consigo enxergar claramente que de fato a minha família me amava misericordiosamente em momentos como aqueles que eu vivia. Só que naquele tempo eu não conseguia vê-la. Naquela época eu não enxergava nenhum tipo de misericórdia. Muito pelo contrário, eu via como obrigação. Eles me recebem por obrigação, eles me aceitam por obrigação, e eu retorno, e eles de fato me permitem retornar, porque de fato é uma obrigação. Isso também já aconteceu ou acontece com você? Decisões erradas e pecaminosas, às vezes te fazem míopes, não te deixam enxergar a misericórdia de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, no meio do caos. Será que essa ainda é uma realidade nos nossos dias? É sobre isso, irmãos, que o texto de Ruth, no qual nós vamos refletir juntos hoje, nos ensina. E eu quero ler com vocês o capítulo 1, a partir do versículo 6. Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 6. Agora então a continuação do que nós já ouvimos no domingo passado. Ruth capítulo 1, verso de número 6, diz o seguinte, e ouça com fé, com atenção, a palavra de Deus. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhes alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. Assim, ela com as 2 noras partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as 2 até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim
que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Rute, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Vamos orar ao Senhor. Deus Santo, muito obrigado por tua santa, gloriosa e bendita palavra. Nós estamos diante dela com os corações aquecidos e cheios de expectativas, porque quando ela fala, o Senhor fala conosco. Então, Deus, pedimos que o Senhor nos dê atenção, cative o nosso coração à tua palavra, e que o teu Espírito Santo leve esta palavra não somente aos nossos ouvidos, mas também ao nosso coração. Deus, nós te agradecemos, porque sabemos que assim o Senhor faz e continuará fazendo para o louvor da tua glória. Assim, juntos, Deus, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vale lembrar que tudo aconteceu no período dos juízes. O período dos juízes foi o período em que o povo, já estando na terra prometida, estava em contínuo, em constante declínio espiritual. Significa que eles viviam como se Deus não existisse. A frase recorrente do livro de Juízes é que eles faziam o que era reto aos seus próprios olhos, ou eles faziam o que bem entendiam, faziam o que achavam bom aos seus próprios olhos. E sempre que o povo estava em declínio espiritual no tempo dos juízes, Deus levantava juízes, que eram líderes militares, que lideravam o povo de volta para a presença de Deus. Então, na semana passada, nós vimos que o povo de Belém estava passando por um período de disciplina de Deus. Deus então havia trazido disciplina por causa da desobediência, da idolatria e do abandono a Deus. Deus havia trazido fome a Belém. Nós vimos que faltou pão na casa do pão. Belém é a casa do pão, lugar de provisão, lugar de providência. E como disciplina, havia faltado pão na casa do pão. E no meio do caos, Elimeleque, junto de sua esposa Noemi, e seus dois filhos, Malom e Quilion, parte de Belém para a terra de Moabe. Então em Moabe tinha pão, tinha fartura, mas não tinha adoração a Deus. O povo não havia adoração a Deus, não havia contemplação a Deus. Então Elimeleque decidiu ir contra a vontade revelada de Deus e levou junto consigo a sua família. E aí, no meio dessa jornada, Elimeleque morre, seus dois filhos morrem, e sua esposa Noemi de repente se encontra sozinha e numa terra estranha, longe do seu povo, longe do seu Deus e longe de sua casa. E lá ela vivia com as suas duas noras, Orfa e Rute. Assim terminamos a semana passada. A pergunta que eu fiz no final do sermão da semana passada é a mesma que eu faço hoje. Será que haveria esperança para Noemi? Será que ela poderia ser de novo abençoada de alguma forma? Ou será que ela sofreria para sempre a disciplina de Deus longe de sua casa? Será que Noemi continuaria a viver em Moabe, sofrendo? E será que diante de todos os desastres que ela já havia vivido, Deus ainda poderia ser misericordioso com ela e com o seu povo, que também estava sofrendo? E olhando então para essas perguntas, eu gostaria de refletir com vocês nessa manhã sobre enxergando a misericórdia em meio ao caos. Como é que Deus é misericordioso conosco, mesmo quando nós andamos fora dos seus caminhos e temos que lidar com as consequências da desobediência,
mesmo assim, Deus continua sendo misericordioso conosco. E como é que nós podemos enxergar a sua misericórdia no meio do caos? Porque não é fácil, no meio do sofrimento, no meio daquela bagunça interna e externa, enxergar a misericórdia de Deus. E é assim que nós vamos perceber o texto hoje, nesta manhã. E, em primeiro lugar, nós aprendemos aqui neste texto que Deus sempre nos dará esperança de novos começos no meio do caos. Às vezes nós estamos enfrentando o caos e pensamos de fato que é o final da história. Nós somos especialistas em colocar pontos finais em muitas situações que nós vivemos. Esse é o meu fim, esse é o fim da minha família, esse é o fim da minha vida com Deus, esse é o fim. O fato é que Deus sempre nos dará esperanças de novos começos em meio ao caos. E o texto diz que quando Noemi soube que o Senhor viera ao auxílio de seu povo, versículo 6, dando-lhes alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. Assim, ela e suas 2 noras partiu do lugar onde tinha morado. Depois de um período de disciplina, de escassez de alimento em Belém, Deus ouviu o clamor do povo e provavelmente levantou um juiz para guiar o povo de volta, o que era habitual, de costume no período dos juízes. O povo declinava, se arrependia, clamava a Deus, Deus levantava um juiz e este conduzia o povo de volta para a presença de Deus e para a obediência a Deus novamente. E com isso, aqui, o povo voltou a temer e a obedecer o Senhor. Ele trouxe de novo fartura de pão na casa do pão. Ele trouxe de volta a bênção sobre as lavouras, sobre as colheitas de Belém. Belém agora não só carrega o nome, mas carrega as marcas de fato da casa do pão. Deus abençoa o seu povo arrependido, e de fato Deus abençoa suas lavouras e traz de volta a provisão alimentícia para dentro de suas casas. E enquanto Deus fazia isso em Belém, Noemi estava em Moabe, provavelmente passando por escassez, junto de suas noras, porque, como eu disse na semana passada, uma casa de mulheres ruiria em pobreza, porque de fato não haveria provedores naquela casa. Então, provavelmente Noemi, junto de suas noras, enfrentam dificuldades, e aí, ao saber o que Deus estava fazendo em sua terra, ela decidiu voltar para casa, ela decidiu voltar para sua casa, ela decidiu voltar para a casa do seu pai, para o meio do seu povo, para a casa do pão, lugar de onde ela jamais deveria ter saído. Então, quando Noemi ouve o que Deus estava fazendo lá em Belém, ela tem convicção de que o perdão de Deus havia sido derramado sobre o povo, de que Deus de fato havia perdoado o pecado do povo, e agora Deus estava abençoando o seu povo. O que é que Noemi vê? Ela vê uma oportunidade, ela enxergou de fato que Deus estava dando a eles a oportunidade de começar de novo. O povo que havia passado um período de escassez, faltando pão na casa do pão, agora, arrependidos, recebem da bênção de Deus e têm a oportunidade de experimentar de um novo começo. Então, se ela vê uma oportunidade para o povo, ela também vê uma grande oportunidade de voltar para casa, mesmo tendo que lidar com inúmeras consequências devido ao seu pecado, de abandonar o Deus de seus antepassados e de abandonar o povo de Deus
a quem ela nunca deveria ter abandonado. Então ela percebeu que voltar para a sua terra e para o meio do seu povo significava que ainda haveria esperança no meio do caos. No meio da bagunça que Noemi estava vivendo, da dor e do sofrimento, ela conseguiu enxergar uma fagulha de esperança no Deus a quem ela amou durante toda a sua vida e o Deus a quem ela e a sua família serviu durante quase toda a vida. Sabe o que é que isso quer dizer para mim e para vocês, irmãos? É que nós precisamos ter consciência que Deus usa o caos na minha e na sua vida, seja ele por decisões erradas que nós tomamos, decisões pecaminosas, ou pecados que são consequências das nossas decisões, e que nos afastam de Deus e que nos afastam do seu povo. Mas Deus usa esse caos para nos mostrar que em Jesus sempre há esperança de novos começos. Nós não precisamos viver presos naquilo que nos prende hoje. Nós temos a oportunidade de abandonar aquilo que nos aflige, abandonar aquilo que maltrata a nossa alma, abandonar aquilo que afronta o nosso Deus, para vivermos de fato com esperança e começarmos de novo em Jesus Cristo. Jesus é especialista em dar a nós novos começos, e essa é uma excelente notícia para mim e para vocês nessa manhã, porque se vocês são como eu, nós titubeamos em muitos momentos da nossa vida. Os nossos pés vacilam, o nosso coração sai do centro, a nossa alma adota alguns tipos de deuses para nos alimentar momentaneamente, e daqui a pouco nós estamos vazios, e daqui a pouco está faltando pão, talvez não na nossa mesa, mas na nossa alma, e nós estamos distantes da casa do nosso Pai, e nós estamos sofrendo longe do povo em que o nosso Pai preparou para caminhar ao nosso lado. Então a grande e bela notícia para nós nesta manhã é que mesmo em meio ao caos, Deus sempre vai dar a mim e a vocês oportunidades de novos começos. Mesmo quando nós o abandonamos, pensa aí, quantas vezes isso acontece ou já aconteceu. Mesmo quando nós pecamos, pensemos juntos, quantas vezes isso acontece na nossa vida. Mesmo quando nós rejeitamos a instrução de Deus, quando nós rejeitamos os seus cuidados, rejeitamos a sua disciplina, queremos escolher um caminho mais fácil, um caminho mais acessível, Deus se move para que possamos enxergar que somente Ele pode nos dar perdão, nos trazer de volta para casa e nos dar esperança de novos começos. Não é possível ter esperança longe de Deus. Não é possível experimentar de expectativa boa, santa, abençoada, longe de Deus. Foi lido aqui o texto de Jeremias capítulo 3. Irmãos, pensem bem, o caos era tão grande no meio do povo de Israel, que os que estavam no exílio babilônico estavam sofrendo, mas quem ficou estava sofrendo muito mais. A Bíblia diz que houve uma fome tão grande, isso está lá num texto poético, mas verdadeiro, em que as mães precisavam comer a carne dos próprios filhos. Pensem comigo, irmãos, que o caos em Israel era tão grande, em que cheirava podridão de tanta morte que havia acontecido ali, de tanto sofrimento, de tanta dor. Mas Jeremias, o profeta,
estava ali, sofrendo ao lado do povo, e anuncia ao povo: nós precisamos nos lembrar daquilo que nos traz esperança, e a nossa esperança não está em tudo que está acontecendo aqui. A nossa esperança está no Deus que se renova com misericórdia todas as manhãs sobre nossas vidas. Nós acordamos todas as manhãs. Quanta gente havia morrido. Nós comemos ou sofremos, e quanto a gente estava passando fome e morrendo de fome. Mas as misericórdias do Senhor se renovavam a cada manhã e davam a eles esperança de novos começos. Então é impossível ter esperança de um novo começo na nossa vida longe de Deus e longe do povo de Deus, e esse é o tema central do capítulo 1. Volte para casa, volte para o lugar de descanso, volte para o centro da vontade de Deus, volte para a casa de Deus, volte para o meio do povo de Deus, porque é ali que Deus derrama a sua bênção sobre o seu povo. Quão bom e agradável é que os irmãos estejam em comunhão. É como um óleo derramado sobre a cabeça, que desce pela barba de Arão e vai para a sua gola. Assim Deus derrama a sua bênção sobre o seu povo, quando eles estão juntos, mesmo no meio do caos. Então, irmãos, nós precisamos de fato perceber isso. Só que qual que é o problema? O problema é que para corações tomados pelo pecado, para corações que já estão abraçados com o pecado, é difícil depender de alguém que não seja a si mesmo. Muitas vezes, então, quando nós estamos longe, estamos em Moabe, longe da casa e do povo de Deus, muitas vezes nós pensamos que precisamos melhorar. Eu preciso melhorar para retornar bem para a casa do Pai. Eu só volto a hora que tiver tudo bem. Ou então nós pensamos assim: eu preciso traçar o meu próprio caminho de volta e retornar, para que não seja tão humilhante, para que alguém não tenha que me ajudar. Só que na verdade, irmãos, retornar para perto de Deus e do povo de Deus só é uma realidade para mim e para vocês, porque Deus age de forma misericordiosa em favor do seu povo, como Ele fez em Belém nos tempos de Ruth. Então isso significa para nós, irmãos, que nós precisamos assumir o nosso grandioso fracasso. Voltar para casa, voltar para Belém, voltar para Deus e para o povo de Deus, depois de ter ido para Moabe, significa para mim e para vocês que nós precisamos reconhecer que nós erramos e erramos feio. Significa reconhecer que todas as decisões que tomamos foram erradas e não foram conforme Deus esperava e Deus desejava que fosse. Não é fácil, porque o nosso coração é orgulhoso, o nosso coração não quer assumir o erro. Assim como eu acredito que vocês também tenham essa dificuldade. Às vezes nós assumimos bem alguns erros, mas outros nós não queremos assumir, e ainda outros nós não assumimos. E voltar para a casa do pão, voltar para a casa do Pai, era de fato reconhecer o grandioso fracasso daquele povo, daquela família, assim como nós. Então talvez você que me ouve hoje não tenha saído da casa de Deus, mas está distante de Deus dentro da casa dele. Lembramos das parábolas de Jesus no capítulo 15 do Evangelho de Lucas? São 3 parábolas, né? A parábola da ovelha que está perdida fora do aprisco, a parábola
da dracma que está perdida dentro da casa, e a parábola do filho pródigo que tenta encontrar o que só o pai poderia dar dentro de casa, lá fora. Então, talvez nós estamos como as dracmas, não saímos de casa, não nos afastamos do povo, mas estamos longe de Deus. Ou talvez tenha acontecido, nós olhamos e pensamos assim: bom, eu quero agora a minha herança, porque já deu o que tinha que dar aqui, então agora eu quero desfrutar da bênção lá fora, porque agora eu vou ser abençoado lá fora. E aí nós saímos como o filho pródigo, e aí lá nós experimentamos de muita coisa boa, só que não supria o que o nosso coração anseia, que o nosso coração anseia pela eternidade. E se tem uma coisa que este mundo não nos dá, é expectativa de eternidade. Tudo é líquido. Relacionamentos começam e terminam amanhã, casamentos começam e terminam amanhã, a pessoa fica milionária e amanhã perdeu tudo no tigrinho. A vida acontece de forma difícil para todos nós, só que nós precisamos reconhecer que, estando perdidos dentro da casa do Pai, ou perdidos fora da casa do Pai, é preciso voltar. Deus está nos chamando a voltar, e se esse é o seu caso, dentro ou fora, volte para casa, volte para Deus e volte para o povo de Deus. Para que isso aconteça, irmãos, nós precisamos abrir mão do orgulho, nós precisamos abraçar a humildade, nós precisamos reconhecer a misericórdia de Deus por estar nos dando uma nova oportunidade, e nós precisamos nos arrepender e voltar. Esteja disposto, meu irmão, esteja disposta, minha irmã, a lidar com as consequências de suas decisões, de seus pecados, mas volte, porque nós ficamos pensando, voltar para casa é difícil, vou ter que lidar com consequências que foram acarretadas pelo fato de eu ter saído, mas é necessário, em algum momento nós precisamos voltar, e não vai ter jeito de voltar cheio de orgulho, não vai ter jeito de voltar com o nariz em pé, não vai ter jeito de voltar cheio de razão. Foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Ele voltou, ele não chegou lá e falou: pai, agora só fala aí, o que é que eu vou administrar aí, está tudo certo. Enquanto ele caiu em si, ele falou: nossa, eu só preciso voltar para a casa do meu pai, e lá, trabalhando junto com os seus trabalhadores, talvez eu tenha a oportunidade de comer junto com eles, junto com os trabalhadores. Só que a misericórdia de Deus está no meio do caos, porque quando ele volta, o pai está lá, como? De braços abertos, com uma roupa de festa, e com um garrote assando lá, para eles fazerem um churrascão, uma janta de festa, agradecendo, porque este meu filho estava morto, mas agora ele está vivo. Então não é possível ter vida longe do Pai, não é possível ter vida distante da casa do Pai, não é possível desfrutar de verdadeira vida longe de Deus, irmãos, longe do povo de Deus, não é possível. A gente vive, e as pessoas vivem bem, e crescem, e ganham, e conquistam, e alcançam. Louvado seja Deus, isso é bênção, é graça comum. Mas naquele grande dia, irmãos, naquele grande dia, qual é a condição de sua alma? Qual é o final da história? É isso que Noemi nos ensina. Noemi nos ensina uma lição preciosa.
É melhor lidar com as consequências do nosso pecado perto de Deus do que longe de Deus e sozinhos. O pecado vai trazer consequência em qualquer lugar. A grande questão é onde estamos e como vamos lidar com ele, quem está conosco. Sem dúvida, irmãos, o caos que você talvez esteja vivendo é uma grande oportunidade que Deus está te dando, por pura misericórdia, de experimentar novos começos, de começar de novo. Isso não significa isenção de consequências. Retornei, agora não tem consequência nenhuma. Não é isso. Mas significa que a presença e o auxílio de Deus estarão sempre com você na jornada. Nós bem sabemos, se alguém dentre nós cometeu um assassinato, porque se arrependeu diante de Deus, significa que ele passará impune das leis? Não. Ele vai arrependido, com o coração quebrantado, comer cadeia, porque é isso que ele merecia. Entendeu? Justiça. Com Deus é assim. Nós sofremos a consequência, mas Ele está ao nosso lado quando nos arrependemos e nos ajuda a lidar com as consequências em toda a jornada. Mas em segundo lugar, irmãos, o texto nos ensina que Deus usa o caos para que a sua misericórdia chegue a pessoas de todos os povos da terra. A misericórdia de Deus não estava só sobre a vida de Noemi, que era do povo de Israel, pertencia ao povo que recebeu a promessa da terra prometida, mas Deus usa o caos também para que a sua misericórdia chegue a pessoas de todos os povos da terra. Agora, dando sequência ao texto, Noemi entende que para suas duas noras era melhor voltar para Moabe do que seguir com ela para Belém. É o que diz a segunda parte do versículo 7 até a primeira parte do versículo 9. Ela diz assim, o texto diz assim: enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Irmãos, Noemi reconhece, de fato, que suas noras haviam sido muito graciosas com ela, haviam cuidado dela da melhor maneira possível, como conseguiam, durante todo o período em que elas viveram juntos, provavelmente durante esse período em que eles estavam juntos. Só que Noemi desejava que elas recomeçassem suas vidas, e que elas recomeçassem junto de suas famílias. Volte para suas mães, volte para sua casa, e aí então lá vocês vão ter oportunidade, porque vocês são viúvas. Se vocês me deixarem, vocês vão voltar e ser livres. Vocês vão ter oportunidade de casar com homens, com maridos do seu próprio povo moabita. Então, me deixem seguir a vida e vocês vão seguir a vida de vocês. E aí o texto segue dizendo que Noemi faz meio que uma despedida com elas, né? O versículo 9 continua: então, Noemi, no caso, deu-lhes beijos de despedida. Agora a reação delas: mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não, nós voltaremos com você para junto de seu povo. Percebam, Orfa e Ruth estavam de fato determinadas a seguir viagem com Noemi. Elas estavam prontas a viver em uma terra distante, no meio de um povo que não era o seu povo. Elas estavam de fato esperando para viver ao lado de Noemi até o final da vida. Só que Noemi parece estar pensando no bem-estar delas, olhando para o caos que ela estava vivendo.
Então, ela tentou convencer Orfa e Ruth que seria melhor que elas voltassem para Moabe, porque seguir com Noemi significaria também experimentar as consequências que Deus traria sobre a vida dela, por conta do seu pecado de ter abandonado a Deus e ao povo de Deus. É o que os versículos 11, 12 e 13 vão dizer. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas. Vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Então Noemi de fato declara a elas: olha, se vocês forem comigo, a única maneira de vocês se casarem na minha terra é se vocês se casarem com filhos meus. Eu estou velha, mesmo se eu tiver filhos, vocês teriam que esperar eles crescer, para que eu pudesse também entregá-los em casamento a vocês. Isso não pode acontecer. Vocês vão sofrer lá, vocês vão ficar solteira e vão ter que cuidar de uma velha, sem poder cuidar. Eu não tenho casa, eu não tenho parente, eu não tenho ninguém. Como é que vocês vão viver? Voltem. Essas mulheres, depois de ouvir isso novamente, se desesperaram. Só que dessa vez, uma delas foi convencida. É o que os versículos 14 e 15 diz. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois, Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra. Orfa foi embora, mas Ruth ficou com ela. E Noemi incansavelmente disse. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Irmãos, Noemi queria muito que essas mulheres voltassem e não se sujeitassem ao sofrimento com ela. Só que Noemi nem percebeu o que tinha acabado de acontecer. Ela havia acabado de convencer Orfa e estava determinada a convencer Ruth de que era melhor viver em Moabe, longe da casa e do povo de Deus. De que talvez fosse possível ser abençoado longe de Deus, longe da casa de Deus e longe do povo de Deus. Ela não pensou que Deus poderia estar usando o caos que elas estavam vivendo juntas, para que a sua misericórdia chegasse a pessoas de outros povos. No caso aqui, dos moabitas. Ruth e Orfa eram mulheres moabitas. Talvez Noemi estava com medo do que ela ia encontrar lá em Belém, de como ela ia ser recebida e de como ela ia ter que viver lá. Ela não sabia como é que as coisas iam acontecer. Então ela preferiu que Orfa e Ruth não se aproximassem da casa e do povo de Deus. Só que, como é que essas mulheres poderiam ser abençoadas de forma permanente, estando longe de Deus? Porque em Moabe não havia adoração a Deus. Como é possível ser abençoado longe de Deus? Irmãos, ficar em Moabe e voltar para Belém, para a casa do pão, não é um convite somente a nós, aqueles que creem em Jesus e depois abandonam ao Senhor por decisões pecaminosas e pecados ao longo da caminhada. Voltar para a casa do pão também é um chamado àqueles que não são povo, só que eles podem se achegar à casa do pão.
eles podem receber perdão de pecados, e eles podem se tornar povo e desfrutar da vida que Deus espera que o seu povo desfrute ao lado do povo de Deus. E é bem verdade que vir para a casa do pão, ou caminhar para a casa de Deus de volta, ou caminhar a vida cristã, seja lá como fique mais fácil da gente pensar, é bem verdade que a vida cristã não é o caminho mais largo. É bem verdade que a vida cristã nem sempre é o caminho mais agradável no momento. É bem verdade que na vida cristã pode ser que o sofrimento faça parte de cada passo de sua jornada, desde o começo até o final. Pode ser que nesta terra o sofrimento nunca passe, mas à medida em que nós seguimos o Senhor, nós nos tornamos mais parecidos com Ele, nós vamos sendo moldados à imagem do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. A nossa alma, o nosso coração não deseja mais, como desejava intensamente, Moabe e as facilidades de Moabe. Nós começamos a olhar e perceber que de fato, em Belém, ainda que soframos, vale a pena permanecer, não por causa de masoquismo, eu gosto de sofrer, não, mas porque Deus está em Belém, na casa do pão. Deus está conosco, Deus está junto de seu povo. E sofrer não é bom, sofrer é ruim para todo mundo, para mim também, mas eu prefiro sofrer onde Deus está e junto com o povo que Deus preparou para sofrer comigo, do que sofrer sozinho, longe de Deus e longe do seu povo. Então, os traços do caráter de Cristo vão sendo formados em nós, quando nós caminhamos no sofrimento, e quando nós percebemos Deus cuidando de nós no sofrimento. Por isso, nós precisamos ter essa sensibilidade do Espírito Santo em nós, para nós percebermos que no meio daquilo que parece um caos interminável, talvez Deus esteja usando para alcançar e chamar para si os que se afastaram dele e também aqueles que nunca se achegaram a ele. Muitos se afastam e aí se achegam no meio do sofrimento. Outros que nunca se achegaram a Deus, que nunca fizeram parte do povo de Deus, de uma igreja, se achegam também no meio do sofrimento. A famosa frase de C.S. Lewis é: o sofrimento é um megafone de Deus para um mundo ensurdecido, para um mundo que está surdo, porque quando o povo sofre, e ele fala isso no contexto da Segunda Guerra Mundial, porque quando o povo sofre, infelizmente, mas pela graça, eles olham novamente para Deus. Então, talvez o caos que nós estamos vivendo, e que outras pessoas que estão à nossa volta estão vivendo, é de fato um chamado para eles. Tem um lugar para vocês também na casa do pão. Tem lugar para aqueles que viviam suas vidas completamente fora dos padrões de Deus, como nós, antes de sermos encontrados por Jesus Cristo. Como é que era a nossa vida? Como é que fomos encontrados? Como é que nós fomos apresentados à casa do pão? Então, queridos, nós precisamos de sensibilidade, porque ao invés de desencorajar aquele que nunca se achegou, como aconteceu com Noemi, talvez não tenha sido intencional, mas aconteceu, nós devemos encorajá-los a enxergar que a misericórdia de Deus veio a eles também, e que agora, na casa do pão, tudo pode ser feito novo. Isso não pode ser estranho para nós. Nós precisamos ter um contexto bem claro a respeito disso. Porque o que parecia ser um caos tremendo, era a misericórdia de Deus se achegando à minha e à sua vida. E eu não estou falando do quanto nós sofremos. Vocês lembram do caos,
quando em Belém nasceu um menino? Lembram o caos que foi ali naquela região? Ao ponto de Herodes mandar matar todas as crianças abaixo de 2 anos, porque um menino havia nascido. Vocês lembram do caos que foi quando romanos e judeus tentavam encontrar uma forma de condenar um homem inocente? O caos que foi, noite, madrugada e o dia todo, para tentar encontrar uma forma de julgar um homem inocente. Vocês lembram do caos que foi aquela sexta-feira da paixão, quando a cidade estava alvoroçada, e Jesus, ferido, praticamente nu, com uma coroa de espinhos na cabeça, e um madeiro sobre os ombros, andava sobre aquela via dolorosa, para ir ao Calvário, pelos meus e pelos seus pecados. Vocês lembram do caos que foi, quando o Filho de Deus foi pendurado no madeiro por causa dos meus e dos seus pecados? Lembram do caos que aconteceu? A terra ficou em caos, houve trevas no meio do dia, à luz do dia, houve trevas. Vocês lembram do caos, quando Jesus foi enterrado naquele túmulo, e os discípulos pensaram: agora acabou. Uns se dispersaram no caminho de Emaús, outros voltaram a pescar no mar da Galileia. Vocês lembram do caos daquela manhã de domingo, quando aquelas mulheres se achegam lá naquele túmulo, e o corpo de Jesus não está mais lá? Vocês lembram do caos que aconteceu naquele terceiro dia, quando o anúncio de que Jesus havia ressuscitado chegou a todos aqueles que o amavam? Percebam, irmãos, todo este aparente caos foi usado por Deus para derramar sua misericórdia sobre a minha e sobre a sua vida. Nós não fazíamos parte do povo de Deus, e a misericórdia de Deus veio sobre nós, um povo estranho, um povo distinto, um povo distante, mas a misericórdia de Deus veio sobre nós em Jesus. Jesus passou pelo caos na terra, para que eu e você, e pessoas de todos os povos da terra, pudessem ser encontrados por sua grande misericórdia, pudessem se achegar à casa do pão. Há lugar para todas as pessoas de todos os povos que são chamados por Ele para a salvação, na casa do pão. Só que Noemi não havia enxergado isso. Ela disse para elas que era melhor que elas vivessem em Moabe mesmo. Mas é interessante que, apesar de Orfa ter ido embora, Ruth ficou com ela. E é isso que nós aprendemos aqui por fim. O texto nos ensina que, mesmo em meio ao caos, irmãos, Deus sempre nos dá muito mais do que nós merecemos. Como eu disse, o texto já havia dito, Orfa retornou para Moabe, só que Ruth ficou com Noemi. E ao ficar, Ruth responde a Noemi, a tentativa de convencimento de ela retornar para Moabe. Versos 16 e 17. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Ruth, irmãos, respondeu à tentativa de convencimento de Noemi, fazendo uma declaração de um pacto, de uma aliança com Noemi, com o povo de Noemi e com o Deus de Noemi. Ruth estava ali porque de fato amava a Noemi,
mas de fato e de verdade havia aprendido a amar o Deus de Noemi, e estava disposta a amar com todas as forças o povo de Noemi. Ela havia rompido com a sua terra, ela havia rompido com seus falsos deuses, e ela havia rompido com o seu povo. Pense, é de fato abrir mão de uma velha vida, para viver em novidade de vida. Agora, renunciando a tudo isso, ela estava renunciando às seguranças que ela tinha em Moabe, porque vale lembrar que os moabitas foram perseguidores vorazes do povo de Deus, e eles representavam para o povo de Deus o pior desta terra, desde devassidão, perversão, até mesmo a opressão. Então, imagine uma moabita chegando no meio do povo de Deus, irmãos. É como um descrente chega no meio dos crentes. Ele chega pensando, eu estou sujo, está todo mundo me olhando aqui, não é possível, acho que eu estou fedendo, não tomei banho, porque sou estranho aqui nesse meio. É assim que muitas vezes as pessoas se sentem quando se achegam no nosso meio. Por isso que nós precisamos ser gente comum, que vive a vida comum para a glória de Deus, para que as pessoas não se sintam estranhas, mas se sintam como nós, pecadores amados por um Deus imensamente grande, que nos amou entregando o seu Filho. Só que Noemi abre mão de tudo que ela tinha em Moabe, de todas as seguranças, e está disposta e completamente entregue nas mãos de Deus, para ver o que Deus iria fazer com ela, junto de Noemi agora. Só que parece que ter Ruth ao lado de Noemi, e vê-la entregue ao Senhor, convertida, não mudou a perspectiva de Noemi. Agora, dos versículos de 18 a 22, vão dizer o seguinte: quando Noemi viu que Ruth estava de fato na cidade, decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Bom, quer me seguir? Toca o barco. Prosseguiram, pois, as duas até Belém, e agora elas chegam na casa do pão, e ali chegando, o povo ficou alvoroçado por causa delas. Então você imagina, o buchicho, é assim que se sente alguém que volta quando está fora. Chega, e aí só as conversas. Você viu lá? Fez tudo que fez lá, acabou com a vida, agora está aí, ó. É assim, estranho. O povo estava alvoroçado. Será que é Noemi? O povo perguntava. Perguntavam as mulheres. Mas Noemi respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Noemi significava agradável, doce, dócil, e Mara, amarga, dura, triste. Não me chame mais de dócil, me chame agora de amarga, porque Deus, o Todo-Poderoso, colocou as suas mãos sobre a minha vida, tornou a minha vida amarga. E aí ela continua falando: de mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. E Ruth? Ruth era o que para ela? Nada. Nada. Amargura, ingratidão. Por que vocês me chamam? Por que me chama Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Noemi havia chegado em Belém, na casa do pão, mas só enxergava desgraça.
Ela preferia ser chamada de amarga, porque a sua vida era amarga, do que dócil, porque ela não enxergou a doçura da graça e da misericórdia de Deus sobre a vida dela. Ela só tinha olhos para enxergar o mal, o caos. E o caos que ela viveu, e que ainda estava vivendo agora internamente, fez com que ela deixasse de perceber o que Deus já havia dado a ela, e que o que ela havia recebido era muito mais do que ela merecia. Ela não tinha mais o marido e os filhos, mas agora ela tinha uma nora fiel a ela, que prometeu que cuidaria dela até a morte, que estava abrindo mão de tudo para estar com ela. E não só isso, ela tinha uma nora fiel a Deus, temente a Deus, que por obra da graça de Deus, havia ouvido de alguma forma de Elimeleque, de seu esposo, ou até mesmo de Noemi, a respeito de Deus, e havia se entregado a ele. Só que ela não consegue enxergar. Ela não tinha nas mãos aquilo que ela havia planejado. Talvez ela pensou assim: quando as coisas estiverem bem em Belém, eu volto, só que eu volto também por cima da carne seca, porque Moabe vai me dar muita coisa, e a hora que eu voltar, eu vou voltar completamente diferente. Só que ela volta humilhada. Deus não deu o que ela quis, Deus deu o que achou por bem que ela merecia, e entregou a ela. A questão aqui é que no meio do caos, Noemi é tomada pela amargura, e tem o seu coração cheio de ingratidão. Ela não consegue ver o que Deus lhe deu, mesmo não merecendo. Meu irmão, minha irmã, você consegue enxergar o que Deus está fazendo em sua vida, no meio do caos, no meio daquela bagunça que a gente vive? Você consegue perceber que você tem recebido de Deus muito mais do que você merece? Ou não? Assim como Noemi, os seus olhos estão fixados naquilo que saiu do seu planejamento, naquilo que saiu da sua perspectiva, e agora você precisa ficar lamentando o que aconteceu. Como é que você se encontra hoje? Talvez, irmãos, ficar focado no que se perdeu, ou no que você teve que deixar para trás, não deixa você perceber quantas são as dádivas que Deus tem te dado até os dias de hoje, até o dia de hoje. Deus tem nos dado incontáveis bênçãos, talvez não as que nós queríamos, mas todas aquelas que nós precisamos. Pode ser que você esteja vivendo o caos, ou saindo dele como Noemi, só que olhe bem, você está vivo. Você entrou no meio daquela bagunça, você falou: daqui eu não saio. E agora você está saindo do meio daquela bagunça, vivo, porque as misericórdias do Senhor te alcançaram nessa manhã. É assim que Jeremias se sentia e comunicava para o povo: estamos vivos, ainda tem esperança, vamos nos lembrar da promessa que Deus nos deu. Ele vai nos resgatar, Ele vai nos tirar disso aqui, vamos adiante. Pode ser que você esteja sofrendo, mas você está com o Senhor, irmãos, você está com o povo do Senhor, você não está sozinho. Então o fato é que a aflição não significa a ausência de Deus, mas que Deus está usando a aflição para te trazer de volta e te fazer crescer no meio dela. Então a aflição, ela nos ajuda, porque ela tem um GPS de volta para Deus. Quando nós estamos sofrendo, normalmente a gente vai falar: só Deus pode me ajudar. E aos poucos você vai reconhecer isso pela graça de Deus também, e vai retornar para os caminhos do Senhor. E no meio desse sofrimento, Deus está te fazendo crescer. Então, no meio do caos da nossa vida, eu e você recebemos muito mais do que merecíamos.
Porque se nós formos pensar no que merecíamos, nós já sabemos. Nós merecíamos a condenação por causa do nosso pecado. Nós andamos errantes, como ovelhas sem pastor. Nós fizemos o que era reto aos nossos próprios olhos. Fizemos o que era bom para nós, o que satisfazia o nosso coração, a nossa alma, a nossa carne, momentaneamente. Abandonamos aos justos decretos de Deus. Só que ao invés de condenação, nós recebemos misericórdia e salvação. Nós fomos afligidos, alcançados, inundados pelo grande amor de Deus. Deus enviou seu Filho, e este foi à cruz, nos encontrou na sarjeta de Moabe, com fome, sem nada, sem um lugar para morar, com a alma completamente destinada a perambular por aí, mas Ele nos trouxe para a casa do pão, Ele nos fez assentar à mesa com Ele, Ele nos deu vestes novas, e ao invés de condenação, agora Ele olha para nós e vê redenção, resgate, salvação. Por isso, se você está aqui hoje, irmãos, meu irmão, minha irmã, e olha para a sua vida e para o caos que você vive e não consegue encontrar uma saída, abra os olhos para o quanto Deus te abençoou e tem te abençoado em Jesus Cristo. Pare de se prender no que ficou em Moabe, pare de desejar o que está lá em Moabe, pare de se amarrar ao que está em Moabe, se alegre com o que Deus te deu agora, na casa do pão, em Belém. Deixe Moabe para trás, irmão, e deixar Moabe para trás, significa se arrepender, e abandonar a velha vida, significa se arrepender e abandonar a velha natureza, significa se arrepender e abandonar o pecado, andar em novidade de vida em Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu, aquele que se fez carne e habitou entre nós, aquele que viveu, morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou e agora está à direita de Deus, aguardando o grande dia da redenção. E enquanto este dia não chega, Ele disse: se assentem, comam e bebam em memória de mim, para que suas almas se lembrem que o caos que vocês estão vivendo na terra não é o final, a esperança de novos começos. Vocês podem sim começar de novo em Belém, vocês podem sim começar de novo junto do povo de Deus, na casa do pão. Então o capítulo 1 conclui-se com um chamado: volte, volte, volte para a casa do pão, volte para o Senhor, volte para o povo do Senhor. A beleza da terra prometida é que sempre há mais um lugar na mesa para desfrutar do pão, para aqueles que Deus chamou. Por isso, venha de onde você estiver, olhe para a casa do pão, mire a reta da casa do pão e vá. Ninguém me tira deste alvo. Olhe para Jesus, o autor e consumador de sua fé, olhe para Ele. E se você está com o coração amargo como o de Noemi, mesmo estando de volta na casa do pão, mas as consequências estão doendo, Senhor, está amargo, está difícil, parece que o Senhor fez da minha vida amarga. Volte, seja paciente e desfrute da doçura que Deus deu a você por meio de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque toda a amargura que estava sobre nós, Jesus a levou sobre os seus ombros no madeiro, e Ele bebeu o cálice amargo da ira de Deus no meu e no seu lugar. Jesus tomou o cálice da ira de Deus, que eu e você deveríamos ter tomado,
Quer amargura maior que essa? E quer expressão de doçura, graça, bondade e misericórdia maior que essa, irmãos? Desfrute da vida eterna com Deus e das doces dádivas que Ele nos tem dado em Jesus e para vivermos nessa terra. Porque se estivermos na casa de Deus, junto do povo de Deus, mesmo que tudo pareça um caos, só tem uma coisa a fazer: aguardar, confiando que Deus fará algo por nós. É assim que Ruth e Noemi chegam em Belém. Elas aguardam o que Deus vai fazer. O capítulo termina dizendo que elas chegaram no início da colheita de cevada. Será que tem alguma coisa boa a vir por aí? Não sei. Deus pode fazer coisas muito boas na casa do pão. Vamos orar?